nós já tivemos um culto tão especial, irmãos, e eu fui muito abençoado, junto com vários irmãos. Obrigado, Nelson. E nós somos tão abençoados, eu sei que Deus tem tanto ainda para derramar sobre a sua vida. Você crê nisso, amém? Diga para quem está do seu lado: você não sabe, mas há tanto de Deus para ser derramado sobre sua vida. Amém? Você toma posse disso? Glória a Deus. Muito bom. Irmãos, eu, de fato, assim, estava tão entusiasmado, pensando que nós iniciaríamos a nossa série de mensagens, a nossa nova série, na semana passada. Nós tínhamos nos organizado, preparamos toda a nossa série, e eu acreditei mesmo que a gente ia começar na semana passada. Mas na semana passada, quem esteve aqui ouviu uma mensagem muito poderosa. Você estava aqui? Quem estava aqui? Deixa eu ver. Irmãos, foi muito poderosa. O pastor Fábio esteve aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E foi demais. E nós resolvemos então que nós começaríamos a nova série hoje. Mas mais uma vez, irmãos, durante essa semana, eu percebi que nós não conseguimos falar de outra coisa. E uma coisa que eu tenho aprendido é que o que nós devemos servir aqui no púlpito é sempre aquilo que Deus está nos dirigindo. Eu tenho percebido, irmãos, que às vezes uma comida muito boa, fria, ela não fica tão saborosa assim, não é verdade? E às vezes uma comida mais simples, nem tão sofisticada, mas que é quentinha, feita na hora, ela normalmente é bem mais saborosa, não é assim que acontece? Então o que a gente tem sentido nesses dias, conversava com o Suelen, com alguns irmãos, é que há algo de Deus que está queimando no meu coração esses dias. Você vai entender melhor depois, e eu quero compartilhar com os irmãos isso que está queimando agora no nosso coração, tá bom? Na semana que vem, como foi falado aqui, nós já vamos iniciar. Tem o banner da nova série de mensagens aí? Olha aí que legal. A nova série de mensagens se chama Plantados. É sobre frutificação, é sobre você estar plantado diante do Senhor com raízes profundas a partir de domingo que vem, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, nossa nova série Plantados. Mas hoje eu quero, assim, compartilhar com os irmãos do meu coração algo que o Senhor tem ministrado profundamente a minha vida durante esses dias. Então abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus. O primeiro texto está em Lucas no capítulo 12. Lucas no capítulo 12. Um texto que os irmãos conhecem bem. Amém? Lucas capítulo 12. Dá uma olhada comigo, porque esse texto, ele fala a respeito de uma história e ela termina de uma maneira muito, muito séria. Capítulo 12, lá no verso 13, fala que alguém procurou Jesus para pedir ajuda para que ele dividisse a herança corretamente. Ele fala: me ajuda aí, porque meu irmão não está dividindo a herança comigo do jeito certo. Jesus dá uma resposta para ele, fala: olha, eu não sei se você não entendeu bem. E ele vai dizer: olha, você não entendeu no que consiste a vida do homem. Talvez você não tenha tido o entendimento correto. E aí Jesus conta uma história. E a história que Jesus conta, os irmãos conhecem, é de um homem que teve uma grande colheita. E depois de ter essa grande colheita, ele falou: uau, eu tenho muito para a minha vida toda. Então ele decide derrubar os celeiros que ele já tem, construir novos celeiros, maiores ainda. E o texto termina com ele dizendo assim: eu agora digo para minha alma, descansa em paz, minha alma. Alegra-te, regala-te, olha o que ele está dizendo, porque agora você tem muito, muito desse mundo. Então, no verso 20, contudo, Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a sua alma, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico
para com Deus. Repita comigo: rico para com Deus. Essa é uma história tão especial da Bíblia e nos ensina tanto. Agora, vira um pouquinho as páginas da sua Bíblia, lá no capítulo 16. Capítulo 16 tem uma outra história que eu acho que é parecida com essa. A história do rico e de Lázaro. Capítulo 16, lá no verso 19. Acompanhe comigo a leitura desse texto, por favor. Lucas capítulo 16, verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Olha só a diferença. E ele foi sepultado no inferno, onde estava sendo atormentado. E ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro, que é aquele mendigo que estava ali ao lado. Então ele chamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas. Você recebeu o que você procurou, é o que a Bíblia está dizendo. Enquanto que Lázaro recebeu as coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado ou para o seu lado não conseguem. E ele respondeu: Então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. E Abraão respondeu: Eles têm os profetas, e eles têm Moisés, eles que os ouçam. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Se você pode, põe a mão no seu coração assim. E peça agora que o Espírito Santo fale ao seu coração, por favor. Ore agora ao Senhor e diga: Senhor, fala comigo nessa noite. Eu tenho certeza, irmãos, de que essa é uma palavra de Deus para nós aqui. É uma palavra tão simples. É uma palavra, como eu disse, aquela comidinha do dia a dia, simples. Mas eu quero te dizer, ela está quente. E ela está especial para a minha vida e para a sua vida, para que a gente se alimente do que o Pai nos serve e receba revelação profunda, para que isso gere prática na nossa vida. Ore agora ao Senhor. Pai, ministra o meu coração. Ministra o meu coração de maneira simples e profunda. Nós queremos, Senhor, é ser frutíferos. Nós queremos gerar fruto que engrandece o seu nome na nossa vida. Queremos que Cristo seja formado em nós. Por isso, nessa noite eu te peço, nos corrige, nos trata, nos ensina, nos mostra na sua palavra aquilo que devemos melhorar, mudar. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor tenha toda a liberdade aqui no nosso meio. Que qualquer outro espírito enviado, confusão, tentando roubar a atenção, tirar a nossa entrega total ao Senhor e rendição, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo demônio enviado caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós declaramos o governo e o senhorio do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu disse, eu estava assim tão empolgado, entusiasmado, e durante esse período de férias, nós nos organizamos, nos preparamos para iniciar essa nova série de mensagens. Tinha isso na nossa agenda. Mas na semana passada, irmãos, você esteve aqui e você ouviu aquela mensagem tão poderosa. Se você não veio, eu quero te incentivar, até você que está na internet nos acompanhando, ouça essa mensagem. Ela está no nosso canal. Pastor Fábio nos ministrou aqui no domingo passado. E eu volto a dizer, foi uma das mensagens mais poderosas que eu já ouvi na minha vida. Não só pela mensagem, a mensagem em si é uma mensagem muito poderosa, mas pelo peso que ela carrega.
Você ouvir de alguém dizendo que quer contribuir com o evangelho através do seu testemunho é muito legal. Mas você ouvir isso de um pai que acabou de perder o seu filho, irmãos, isso é muito poderoso, é muito profundo. Quando alguém sobe aqui sangrando com seu coração entregue, derramando ele sobre nós, uma das mensagens mais poderosas que eu já ouvi na minha vida. E eu quero te incentivar, quem não ouviu, que procure na internet e ouça essa mensagem. Mas o que aconteceu, irmãos, é que depois da semana passada, depois de domingo passado, eu pensei, bom, agora talvez a gente consiga começar a nova série de mensagens. Só que com todas as pessoas que eu conversei essa semana, o assunto foi o mesmo. O assunto foi a mensagem do pastor Fábio. Aquilo que foi falado, o testemunho daquele homem e como isso mexeu com os irmãos e mexeu comigo também. Pastor Fábio, para quem não esteve aqui, ele e a pastora Ana são nossos discípulos, filhos do nosso coração, são pastores lá na comunidade Cristã Zoe, em Fazenda Rio Grande. E há um tempo nós recebemos a notícia de que o filho deles, o Caio, único filho deles, com 25 anos na época, tinha sido diagnosticado com um câncer. Aparentemente era simples, eles fizeram a cirurgia, a remoção, depois descobriram metástase. A história, eu acho que os irmãos ouviram aqui, e um ano depois, ele já tinha feito todos os tratamentos, estava tudo bem. E o câncer voltou agora de modo mais agressivo. E nós estávamos, eu e Suelen, estávamos de férias, nós estávamos na praia. E eu recebi uma mensagem do pastor Fábio: pastor, ore pelo meu filho, ele não passa bem. Mas era quase normal, porque ele passava mal de vez em quando, tinha que ir para o hospital. Nós oramos, depois movimentamos muitos irmãos, e em um momento nós éramos milhares de irmãos orando pelo Caio. E em umas horas da noite, nós todos resolvemos dobrar os joelhos pelo Caio, juntos, milhares de irmãos. Mas o que acontece é que o Caio tem uma parada cardíaca e ele faleceu. Um menino lindo, 26 anos, pai de 2 criancinhas, uma de 7, uma de 5, eles estavam aqui domingo passado. Irmãos, eu não sabia o que fazer. Eu e Suelen, nós estávamos lá no final de Santa Catarina, era de noite. Meu Deus, irmãos, como isso mexeu com a gente. Fomos até lá, atender os irmãos, e eu quero confessar aos irmãos que isso de fato mexeu comigo muito. Ver naquele caixão um menino, meu amigo. Há pouco tempo nós tínhamos ido, alguns irmãos da igreja foram comigo lá, nós tínhamos ido ministrar lá na igreja. E no dia que nós fomos ministrar naquele lugar, eu ministrei aquela palavra do Nazireu, que eu compartilhei aqui com os irmãos. Ele estava internado no dia daquela mensagem. Eu me lembro de ter saído do púlpito e ele me ligou, mandou mensagens e disse: pastor, eu sou um nazireu, eu quero isso para a minha vida, cheio de vida. Em um instante, aquele menino foi levado, o Senhor o tomou. Eu sei que essa é uma história que alguns aqui já viveram. Eu sei, irmãos, que muitos aqui já passaram por isso, mas isso tem mexido comigo de novo. Eu quero pedir perdão porque eu não consigo falar de outra coisa. Eu não consigo pensar em outra coisa. Essa semana eles ficaram em casa até na terça-feira. E é difícil ver a dor dos pais, é difícil olhar para uma menina de 22 anos, agora viúva, olhar para a dor dos filhos. E eu penso que a Bíblia sempre tem uma resposta para nós a respeito dessas situações. E a Bíblia vai nos dizer em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, a Bíblia diz assim: olha, é melhor ir na casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. Pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem, olha o que a Bíblia está dizendo, os vivos devem levar isso a sério. Há uma outra tradução que Salomão, um dos homens mais sábios que já passou por essa terra, Salomão vai dizer isso. Em outras palavras, ele diz também, numa outra tradução, os homens devem aplicar o seu coração a entender essas coisas. Então, eu penso, irmãos, que esse tipo de situação deve nos levar a uma reflexão profunda. E Deus tem feito isso comigo. Eu tenho refletido muito mais sobre o sentido da nossa vida, o propósito da nossa vida, o entendimento, irmãos, da nossa limitação, de que há de fato uma eternidade. Nós temos que dar uma atenção maior para isso. Essa
é a palavra que Salomão liberou em Eclesiastes no capítulo 7. Nós devemos empenhar o nosso coração para um entendimento mais claro do quanto nós somos frágeis, limitados e finitos, e entender o Deus soberano que nós temos. Eu estava lendo uma pesquisa a respeito desse assunto, uma pesquisa feita por psicólogos, muito interessante. E quando se trata, irmãos, de morte, de vida após a morte, de eternidade, foi feita uma pesquisa então, e esses psicólogos conseguiram chegar a alguns resultados quando o assunto é esse. Interessante é que 74% das pessoas que foram entrevistadas, ouça bem, 74% dessas pessoas, elas preferem não falar sobre isso. Elas preferem não pensar sobre isso. Elas dizem, é um assunto muito angustiante. Eu não quero falar sobre morte, eu não quero falar sobre vida após a morte, eu não quero falar sobre eternidade. 74% preferem não falar. Eles também concluíram o seguinte, numa escala de 1 a 5, a pergunta é, o quanto você se sente preparado para a sua morte, para o seu dia, para o seu encontro com o Criador? De 1 a 5, quanto você se sente preparado? Em média, a resposta foi 2. Ou seja, a maioria das pessoas não quer pensar sobre o assunto, e porque não quer pensar, não quer refletir, também não estão se preparando para isso. E o que Salomão vai nos dizer é, esse é o fim de todos. E é por isso que a casa do luto, e de vez em quando, irmãos, vale a pena a gente ir a uma casa de luto e refletir sobre o fim de cada um de nós. Eu tenho percebido, e essa é a conclusão dessa pesquisa também, essa pesquisa concluiu o seguinte, cada vez mais as pessoas estão se interessando em cuidar da sua saúde mental. Já percebeu? Como hoje se fala tanto disso, sua saúde mental, sua saúde emocional. Você conversa, você vai ver a quantidade de coaches que existe. E eles estão ajudando muitas pessoas a se organizar na sua saúde mental. Eles têm um público enorme, porque cada vez mais as pessoas querem cuidar desse tipo de saúde. Você também vai ver as salas de terapias e os psicólogos têm feito um ótimo trabalho. Muitas pessoas preocupadas com a sua saúde emocional. Glória a Deus por isso. Você vai ver também o aumento enorme que há no cuidado com a saúde física. Já viu, irmãos? Você sabia que a indústria do refrigerante está vivendo uma crise? Porque antigamente tudo que as pessoas mais queriam era sentar e tomar 1 litro de Coca-Cola. Mas agora o que está acontecendo, irmão? Você senta numa mesa, já percebeu? Você senta assim, jovens, 14, 15 anos, não, quero água com gás. Já viu isso? Não tomo, não quero esse tipo de... Eu tomo agora água, eu tomo suco. Até nós lá em casa entramos nessa sem querer. Pode ver, as academias estão lotadas. Hoje eu cheguei para o culto da manhã, a academia estava aberta. E olha que eu frequento essa academia, mas eu vou só uma vez cada 2 meses, 3. Então eu não sabia que estava aberta e cheia. As pessoas estão preocupadas e glória a Deus por isso. Só que a pesquisa concluiu o seguinte, cada vez mais as pessoas se preocupam com a saúde mental. Cada vez mais as pessoas se preocupam com a saúde física e emocional. E cada vez menos elas estão ocupadas com a sua saúde espiritual. Esse é o problema. O problema não é ocupar e cuidar da sua saúde física, emocional e mental. O problema é quando a gente não dá valor àquilo que deveria dar de fato. Quem está entendendo, diga amém. Sabe que Jesus falou sobre isso? Jesus disse assim, Mateus capítulo 10, verso 28. Ele disse, olha, vocês têm medo daquele que pode tocar e matar o seu corpo? Vocês estão tão preocupados com aquilo que pode ferir o seu corpo, tocar o seu corpo, mas vocês não se preocupam com aquele que pode tomar a sua alma e lançá-la no inferno. Olha o que ele está dizendo. A maioria das pessoas está tão ocupada em cuidar da sua vida física, material, que elas deixaram de se ocupar com a sua vida espiritual. O que é que me aguarda após a morte? Por isso, o tema dessa mensagem de hoje é ricos para com Deus. Tem um banner bem bonito aí, mostra um baú, um lugar onde você pode encontrar riquezas. E eu achei bem interessante essa imagem, porque acho que a Natane me explicou mais ou menos isso, que é mais ou menos assim, quando você
pensa que encontrou algo nesse mundo, daí na verdade era só uma ilusão, é um outro baú. E nunca você vai conseguir encontrar de fato aquilo que você queria. Mas há uma riqueza em Deus que alguns estão descobrindo. Jesus faz essa afirmação em Lucas, no capítulo 10, o texto que nós lemos. E ele faz essa afirmação, ele diz assim, olha, tem pessoas que elas de fato dedicaram a sua vida a procurar grandes riquezas, mas elas são pobres diante de Deus. Elas não são ricas para com Deus. E esse é um problema. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você, você responde aí no seu coração. E a minha pergunta para você é, quanto de tesouro eterno você tem encontrado? No que você tem empenhado a sua vida? Você está dedicando a sua vida para quê? As suas preocupações hoje, elas envolvem mais o plano natural ou o plano espiritual? Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque Jesus estava dizendo isso diante de alguém que estava confundindo as coisas. Quando ele fala isso, ele fala, olha, essa pessoa não é rica para com Deus. Ele está falando, as pessoas estão confundindo, tome cuidado. Elas estão procurando ser ricas onde não faz sentido algum, e elas são pobres onde elas deveriam de fato ser ricas. Provérbios, capítulo 13, verso 7, Provérbios diz assim, uns se dizem ricos sem ter nada, e outros se dizem pobres sendo muito ricos. Então o autor de Provérbios está dizendo assim, gente, sabe o que está acontecendo? Tem gente que já possui a grande riqueza, mas continua a olhar para os outros, se comparar e se sentir pobre. E tem outros que não têm riqueza alguma, mas eles falam, eu sou assim muito rico, eu sou abastado. E ele está dizendo, é perigoso, nós podemos nos confundir. Perceba isso. Apocalipse capítulo 2, Jesus ele vai falar com a igreja de Esmirna, e ele fala assim para a igreja de Esmirna, eu tenho visto a sua pobreza, mas tu és rica. Olha que interessante, a igreja de Esmirna, todo mundo achava ela pobre, mas Jesus dizia, você é rica. Eu tenho visto a sua pobreza, porém tu és rica. Agora, no capítulo 3 de Apocalipse, ele vai falar com a igreja de Laodiceia, e ele diz, você diz que é rica, você diz que tem muito tesouro e ouro, mas a verdade é que você é pobre e miserável. Você percebe? Há uma confusão. As pessoas estão considerando Esmirna pobre, e Jesus está dizendo, você é rica. E as pessoas estão considerando Laodiceia rica, e Jesus fala, você é miserável. Nós temos que ter cuidado. Quando Jesus usa essa frase, e ele fala, ricos para com Deus, ele está falando isso num contexto muito específico. E Jesus então, ele foi abordado por um rapaz, agora você imagina, você tem a possibilidade, a chance de falar com Jesus, e você pode falar sobre qualquer coisa. E aquele irmão que tem essa grande oportunidade, sabe para que ele usa essa chance? Ele diz, Jesus, será que o senhor poderia conversar com o meu irmão, parece criança, e pedir para o meu irmão dividir corretamente a nossa herança? Talvez aqueles irmãos estivessem vivendo alguma crise de partilha, de bens, mas tudo aquilo se tratava de questões materiais. Agora esse cara está diante do Rei dos Reis, como nós estamos aqui hoje. Ele está diante do Senhor do Universo, e tudo que ele tem para dizer é, me ajuda a ter mais dinheiro. Ah, irmãos, é muita pobreza. Jesus, ele tem uma pedagogia, uma maneira de ensinar que é maravilhosa, porque normalmente Jesus fala o que não é para depois dizer o que é. E ele diz assim para aquele homem, ei, você me achou aqui, você me encontrou, e é sério que você veio me pedir sobre bens materiais? Quem colocou a mim como legislador entre você e seu irmão? E aí ele diz isso, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Olha o que ele está dizendo, entenda isso, a vida de um homem não é sobre os bens que ele possui. E aí ele conta a história, ele vai dizer, vou te contar uma história, havia um homem, e esse homem teve a maior colheita da sua história, e aquela grande colheita encheu o coração dele, e ele disse para si mesmo, ah, que coisa boa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrubar os meus celeiros, e eu vou construir novos celeiros ainda maiores, e eu vou encher os meus celeiros, e aí eu vou dizer para minha alma, ele está falando com ele mesmo, ele está falando para a sua alma, e ele diz, eu vou dizer para a minha alma,
descansa agora. Tudo que você mais precisava era ter dinheiro, era ter recurso, e agora você tem recurso para a vida inteira. Descansa a sua alma. E Jesus fala: esse cara é louco. A expressão bíblica, irmãos, não é outra. Ouça bem, a expressão bíblica é louco. Deus o chamou de maluco. E essa é uma expressão muito pesada na Bíblia, porque essa expressão, se ela for traduzida ali no original, é alguém que não tem sentido, alguém que perdeu a razão. A tradução literal é estúpido. Você dedicou a sua vida a construir algo nessa terra e não construiu nada no céu. Você não entendeu nada. Sabe, irmãos, o velório do Caio foi um dos velórios mais difíceis que eu tive que fazer na minha vida. Eu já passei por situações de ver amigos nessa condição, e esse foi um desses momentos. Eu estava ali diante daquele menino, eu estava na ponta do caixão, não tinha mais onde pôr gente naquela sala, a igreja toda lá, e eu me senti pressionado, quero confessar, porque parecia que todo mundo estava esperando uma resposta minha. E eu olhava para aqueles irmãos olhando para mim, chorando, todo mundo orou, todo mundo profetizou milagre, e não aconteceu. E eles olhavam para mim como: o que o senhor tem para dizer? E eu, irmãos, eu queria sair correndo dali. Quero confessar, às vezes como pastor a gente tem vontade da resposta para tudo, mas eu não tinha uma resposta. E eu fiquei olhando para aquele menino, e me lembrei de quando Jesus entrou no velório de Lázaro. As suas irmãs também tinham muitos questionamentos, elas diziam: por quê? Por que o meu irmão morreu? Por que demorou? E é verdade, irmãos, é verdade. Às vezes a gente se enche desses questionamentos, não é verdade? E eles diziam: por quê? Se ele era seu amigo, porque se Jesus frequenta a minha casa, como é que pode alguém morrer lá? Como é que pode algo ruim acontecer? Ele não é nosso amigo? E elas estão dizendo: por que o senhor demorou? Por que ele ficou doente? Por que ele morreu? Jesus chora, abraça aquela família, e entende, irmãos, às vezes tudo que a gente tem que fazer é chorar e abraçar. Mas em seguida Jesus fala de eternidade. O assunto de Jesus para consolar aquele coração é: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o que ele está dizendo: ei, Lázaro construiu algo poderoso em mim. E eu olhava para aquele menino e dizia: meu Deus, nós estamos preocupados, porque ele agora tem 2 filhinhos, uma viúva de 22 anos, e a gente estava ali olhando para aquilo e pensando: como vai ser? Porque ele não deixou um grande patrimônio para essas crianças. Mas esse menino construiu algo para a eternidade, um legado. Sabe, quando a Bíblia ela compara o louco, o insensato a alguém sábio, sabe, irmãos, qual é a grande diferença entre o louco e o sábio? A grande diferença está naquilo que ele valoriza. Quando você encontra, por exemplo, ele dizendo sobre o homem sábio que fez a sua casa sobre a rocha, e o insensato, o louco que fez a casa sobre a areia, perceba que é tudo sobre longevidade. É tudo sobre aquilo que dura mais. É tudo sobre aquilo que tem valor eterno. Então o louco é aquele que dedica a sua vida a coisas que têm fim nesse mundo. E o sábio é aquele que constrói a sua vida valorizando as coisas que não terão fim mesmo na eternidade. Essa é a grande diferença. A minha pergunta para você é: você é sábio ou você é maluco? Onde é que estão os seus tesouros? O tempo de duração define se nós estamos construindo coisas para esse tempo ou para a eternidade. Nós entramos em 2025 e a palavra que Deus nos deu é uma palavra de frutificação. Eu profetizo mesmo que esse vai ser o ano mais frutífero da sua vida, em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala de frutificação, a Bíblia também, ela qualifica o fruto. A Bíblia vai dizer: tem fruto bom, tem fruto mau. A árvore boa produz frutos bons, a árvore má produz frutos maus. Mas quando a Bíblia qualifica o fruto, tem uma qualidade do fruto que é essencial e é super valorizada por Deus. E ele vai dizer: eu vos escolhi
Não foi você que me escolheu. Eu te escolhi para que você vá em 2025 e você produza fruto e o vosso fruto, diga comigo, permaneça. Diga comigo, permaneça. Então, a qualidade do fruto que Jesus admira, a qualidade do fruto que Jesus ama, é o fruto que permanece. Então não é só sobre produzir nessa vida. Tem muita gente que diz, eu estou produzindo. Não é só sobre produzir, é sobre aquilo que eu produzo através do Espírito Santo em mim, mas é sobre aquilo que eu produzo através do Espírito e que permanece para sempre. Não é sobre aquilo que eu vou comer hoje, é sobre aquilo que vai permanecer pela eternidade. A história do rico e de Lázaro é uma história assim, sobre alguém que construiu algo tão poderoso aqui nessa terra. E eu posso abrir um parênteses aqui rapidamente? Deixa eu abrir um parênteses rapidamente. Deus não tem problema que você tenha bens materiais, amém, irmãos? Escute isso, por favor. Vou abrir um parênteses bem grande aqui. Ó, um pobre não é automaticamente alguém salvo, assim como um rico não é automaticamente alguém perdido. Pelo contrário. Então, o que a Bíblia nos ensina é que não é sobre quantidade de bens, é sobre aquilo que você dedica a sua vida. Então, que Deus te abençoe, que você tenha muitos bens, muito patrimônio, em nome de Jesus, mas que Deus te abençoe, que você no céu construa algo muito maior do que aquilo que você tem no céu, amém? Na terra, entendeu, irmãos? Amém? Então, quando a Bíblia está falando daquele rico e de Lázaro, está fazendo uma comparação assim, ó, alguém que se dedicou a construir só na terra e alguém que se dedicou a construir só no céu. E é interessante porque eu digo que esse texto é um texto que nos ensina que o tempo é agora. É agora, é sobre agora, irmãos. Vai chegar uma hora que não vai mais dar tempo. Chega um momento, o pastor Fábio falou aqui, que ele estava falando com o filho dele. Ele me contou essa cena várias vezes, parece que eu consigo enxergar a cena. E ele disse que ele falou assim, filho, tá tudo bem? E o Caio falou, pai, eu estou com calor. E ele virou para abrir a janela, e depois que ele abriu a janela, ele volta, e o filho dele então já está tendo uma parada, e dali ele já não volta mais. É agora, irmãos. Aquele rico achou que ainda ia dar tempo. E aí ele deixou assim, ficou tarde. Quando ele foi se preocupar com o céu, quando ele foi se preocupar com a eternidade, já era tarde demais. Chega um momento que agora ele está preocupado, você percebeu? Ele está preocupado com os irmãos agora, mas agora já é tarde. Agora não dá mais tempo para você pregar para o seu parente, não dá mais tempo. E ele fala, eu acho interessante que aquele homem, ele é tão arrogante, esse rico, ele é tão arrogante que ele está no inferno e ele está querendo dar ordem para Lázaro, você já percebeu? Ele fala assim, ô Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e vir molhar minha boca porque eu estou com sede. Olha só, ele ainda acha, ele está no inferno, mas ele acha que tem funcionário no céu. É um problema sério. E depois ele fala assim, manda Lázaro ir lá pregar para os meus irmãos. Ele está querendo dar ordem, o cara está no inferno e está achando que está com tudo. É assim, as pessoas que não são ricas com Deus, elas não entendem. Só que o tempo está passando. E a notícia boa, irmãos, é que nós temos uma eternidade. E a notícia ruim é que pode ser hoje. Diga, está amarrado. Mas pode ser. É ou não é? Nós não imaginávamos que seria o dia do Caio. Mas pode ser agora, o meu dia, o seu dia. Deus nos abençoe com uma vida longa e próspera, mas nós não sabemos. Então não dá para perder tempo. É sobre agora. É sobre construir algo hoje para a eternidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu então, orando sobre isso, pedi assim, ajuda do Espírito Santo. Eu falei, eu estou mesmo, irmãos, muito provocado com esses assuntos. Eu pedi assim ao Senhor, nos ajuda, Pai. O que é que nós devemos fazer? Para de fato sermos pessoas ricas para com Deus. Então, quero compartilhar com os irmãos 4 lições para nós sermos ricos em Deus. Amém? Algumas lições para sermos ricos em Deus. Quantos querem ser ricos em Deus aqui? A primeira lição é, se você quer ser rico em Deus, então a primeira lição é essa: viva
reconhecendo a soberania de Deus. Viva reconhecendo a soberania de Deus. A gente precisa, irmãos, ter uma revelação profunda no nosso coração sobre esse assunto. Nosso Deus é soberano. O nosso Deus está sobre todas as coisas. O nosso Deus não tem fim. Ele não tem começo e ele não tem fim. Ele é o próprio começo e ele é o próprio fim. Nós precisamos ter uma revelação sobre isso. Porque muitas pessoas, alguns vivem como se Deus nem existisse. Outros vivem como se Deus existisse, mas que não pudesse fazer nada aqui na terra. Outros querem entregar a sua vida a Deus, mas não querem que Ele seja o Senhor da sua vida. Então, de nenhuma dessas formas, a gente está correto. A única maneira correta de um relacionamento com Deus é reconhecendo a soberania dEle. Que Ele é dono de tudo. Que Ele é quem controla tudo. Um dos caminhos, irmãos, para a gente reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer primeiro a nossa limitação. A Bíblia nos ajuda com isso. Sabe que a gente precisa enxergar um pouquinho melhor, irmãos, a nossa limitação, viu? Olha, você está aqui agora, e é assim, uma faísca, é um estalo de dedo, é um sopro, e você já não está mais. É um aneurisma, foi, irmão, foi. É uma pessoa que está no nosso meio, ela está bem, de repente, pronto. Você não sabia que aquela pessoa tinha um problema do coração, e rápido, é rápido. Nós precisamos entender a nossa finitude, a nossa fragilidade, a nossa limitação. Nós precisamos entender isso. Porque depois que a gente entende isso, fica mais fácil entender a soberania de Deus sobre nós. E viver de tal forma. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 144, versículo 4. O homem é como um sopro, e os seus dias são como uma sombra passageira. Tiago, no capítulo 4, versículo 14, Tiago diz assim, ó: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. E o que é a sua vida? Vocês são como uma neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Nós vamos encontrar na Bíblia textos parecidos com esse, assim, aos montes, dizendo, ei, sabe como que é a vida do homem? É como uma erva, é como uma flor do campo. Ela surge, floresce, murcha e morre. Você vai encontrar muitos textos falando sobre isso e deixando claro, reconheça a sua fragilidade. Reconheça. Irmãos, a gente às vezes não tem ideia. Quando a gente fala de Deus soberano, Deus eterno, irmãos, nós precisamos entender isso dentro da história. Ele é aquele que gerou todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele e tudo foi feito para ele. Irmãos, há um Deus que controla e que rege todo o universo. Eu estava lendo sobre uns cientistas, eles falavam que o Sol fica mais ou menos a uma distância de 150 bilhões de quilômetros da Terra. Leva aproximadamente 8 minutos para um raio de Sol sair de lá e chegar até aqui. Tamanha distância. quase 150 bilhões de quilômetros, o Sol está distante da Terra. E eles concluíram que se o Sol tivesse 2 centímetros mais perto da Terra, a gente seria queimado. E se o Sol tivesse 2 centímetros para mais distante da Terra, a gente congelaria. Quem é que está controlando isso? Quem é que gerou tudo e quem foi que construiu todas as coisas? Nós precisamos entender, há um Deus soberano e a gente precisa viver dessa maneira, reconhecendo, Deus, eu não sou nada. Eu sou como uma neblina. E eu estou aqui agora, mas eu posso não estar daqui a pouco. Mas o Senhor é soberano, o Senhor é aquele que permanece para sempre. 26 anos aquele menino. A minha avó fez 100. Fez 100 anos. E agora vai fazer 101 esse ano. A gente vai conversar com ela, ela é muito lúcida. E ela fala da adolescência, fala da infância. Ela colhendo café, ela trabalhando na lavoura. Veio de lá, veio daqui. E ela fala, parece que foi ontem. Já são 100 anos, mas é que 100 anos passa rápido também. Quanto tempo mais você acha que você tem? Há um Deus soberano que controla todas as coisas. Entenda a sua limitação, entenda a sua fragilidade e viva debaixo da revelação da soberania de Deus.
Eu sou limitado, eu sou pequeno, eu não sou nada. E é por isso que eu me rendo a um Deus soberano, que sabe de todas as coisas, que controla o universo e tem tudo na palma das suas mãos. Amém, irmãos? Quer ser rico com Deus? Em primeiro lugar, reconheça a soberania dele. Para de achar que você controla alguma coisa. Amém, irmãos? Segunda coisa. Se você quiser ser rico com Deus, viva o evangelho genuíno, por favor. Viva o evangelho genuíno. Por que eu coloquei aqui o evangelho genuíno? É porque parece que hoje há assim todo tipo de pseudo-evangelho, de coisas que são parecidas com o evangelho, mas não são evangelho. Uma pessoa rica para com Deus é alguém que entendeu que precisa viver o evangelho bíblico, o evangelho genuíno. A gente hoje encontra todo tipo de evangelho. Tem até agora o evangelho gourmet, é a sua maneira. O que você gosta da Bíblia? Self-service, você vai lá e pega só o que você quer da Bíblia. Você mutila Jesus, eu quero só essa parte de Cristo, as outras eu não quero. É o evangelho coach, gourmet, self-service. Ele não é bíblico e ele não vai te tornar alguém rico em Deus. O evangelho bíblico, ele é diferente. Sabe qual é o problema dos pseudos evangelhos que a gente vê por aí? O maior problema é que ele coloca o homem no centro. É um evangelho antropocêntrico. O homem é o centro. E aí, irmãos, a gente vive isso de tamanha ilusão, que a gente vem para um culto acreditando que o culto é para nós. Então eu reclamo que a música foi ruim. A música que era para Deus, eu acho que é ruim. A palavra de Deus, eu acho que não serviu. Tamanha ilusão e a confusão que nós geramos, parece que o culto é para mim. Essa palavra assim, olha, fraca, não serve para mim. Mas ela não é mesmo. O culto é para o Senhor. Ele é o centro. O evangelho genuíno, ele é genuíno porque ele tem Cristo no centro. Me desculpa, irmãos, mas eu não estou aqui para te dizer e para pregar para você, todos os seus sonhos vão se realizar, aleluia. Não vai. Deus vai fazer toda a sua vontade? Não vai. Mas pastor, eu estou feliz assim. Você acha que Deus está me reprovando? Mesmo eu tendo adulterado, mesmo eu tendo vivido um processo assim na minha vida errado, você acha que Deus me reprova? Eu estou feliz, é o amor, irmão. Esse é o evangelho coach, esse é o evangelho que não é bíblico. Se Cristo não está no centro, não é evangelho, entenda isso. É possível construir uma vida inteira sem viver o evangelho genuíno, e no final, descobrir que era tão pobre diante de Deus, quanto aquele que nunca conheceu o Senhor. Quando Jesus fala com os fariseus, ele conversa com gente que vive da religião. Então não é sobre vir à igreja, não é sobre frequentar culto. Irmãos, escute isso aqui. Muitas vezes eu tenho visto pessoas confundindo cristianismo com regras morais e éticas. Então a pessoa diz assim, mas pastor, eu sou uma pessoa boa, eu vivo um casamento correto, eu dou cesta básica, eu trato bem as pessoas. Você não precisa ser crente para viver isso, irmão. Já percebeu? Os espíritas fazem isso até melhor que nós. Já viu ou não? Então o evangelho genuíno não é sobre uma regra moral. A pessoa fala assim, não, eu pago as contas em dia. Essa semana eu conversava com um pastor aqui, eu dizia, você não precisa nem ser crente para pagar suas contas em dia. É só ser homem de verdade. Não é isso? Não. O evangelho genuíno, ele coloca Jesus no centro. E a pergunta muda. Não é sobre regra, questões morais. A pergunta é, o quanto de Cristo eu posso ver na sua vida? Aí sim é evangelho. A pergunta muda, é o quanto você está morrendo para que Cristo surja, o quanto você está diminuindo para que Ele cresça. Esse é o evangelho genuíno. Quando eu vivo esse evangelho, então eu me torno rico para com Deus. Cuidado com o pseudo-evangelho. Cuidado, porque Jesus conversou uma vez com um jovem rico, que acreditava que tinha tudo. E ele falou, mas eu tenho tudo, e eu cumpro as regras. Jesus falou, então tudo bem. Então agora só falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vamos lá. Ele trava. Porque o que ele sabia fazer era cumprir regra. Ele não sabia era ir além e viver o evangelho radical, genuíno e bíblico. Quem está entendendo, diga amém. Se você quer viver, se tornar alguém rico em Deus, então por favor, viva o evangelho genuíno. Em terceiro lugar, pessoas ricas em Deus,
elas vivem com propósito. Diga para quem está do seu lado, por favor, viva com propósito. Viva com propósito. Não desperdice a sua vida construindo apenas questões naturais, materiais. Não desperdice sua vida assim. Construa algo no Senhor, viva com propósito. Algo que me chama a atenção na Bíblia é que o Senhor nos ensina que Ele tem um propósito para a sua igreja. Ele tem um propósito para a igreja dele sobre a terra, um propósito para a comunidade Zoe, e Ele tem um propósito bem específico para cada um de nós. Salmo 139 diz que Ele escreveu os nossos dias quando nenhum deles ainda havia. Tem um propósito para nós. Sabe que eu tenho percebido esse desperdício? E essa pesquisa que eu falei no início, ela concluiu aquilo que eu falei com vocês. Pessoas não querem falar de eternidade, elas não querem falar de morte, as pessoas não querem tratar disso e não se sentem preparadas. Mas sabe qual é o problema? Essa mesma pesquisa concluiu o seguinte: que as pessoas levam, em média, 60 anos para descobrir o sentido da vida. Já pensou? 60. Estou falando de alguém que não é crente, ok? E essa pessoa, olha só a confusão que é. Essa pesquisa concluiu isso. Mais de 1.000 e poucas pessoas foram entrevistadas e eles acompanharam essas pessoas por 3 anos e meio. Em média, as pessoas chegam a entender, ao entendimento do sentido da sua vida aos 60 anos de idade. Só que daí elas têm um problema. Elas descobrem o sentido. Só que aos 60 anos, mais ou menos, ela diz assim, ela descobriu o sentido, só que dura pouco. Porque agora ela descobriu a sua missão, mas daí ela está aposentando. E aí ela começa também a ver pessoas da sua família morrer. E de repente, aquele sentido que ela descobriu e durou por 2, 3 anos, agora ela precisa descobrir outra vez. Veja o tamanho do desperdício que é alguém viver 60 anos sem descobrir o sentido da vida. E quando descobre, tem que descobrir outra vez, porque já se perdeu. Nós cristãos podemos saber o sentido da nossa vida, o propósito da nossa vida, no primeiro momento em que nós nos encontramos com Jesus. Você não precisa desperdiçar a sua vida toda tentando encontrar. Você pode hoje mesmo aqui nesse lugar entender, eu nasci para um propósito em Deus. Paulo, quando fala sobre propósito, ele diz assim, pois em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra em mim o propósito que Deus preparou para a minha vida. Olha que interessante, está dizendo, a minha vida perde sentido. Ela não faz sentido se eu não cumprir o propósito de Deus para ela. Na macrocélula, no sábado, nós falávamos sobre aquele copeiro do rei. Está escrito em Gênesis, esse texto. O copeiro do rei que ele estava numa prisão. Ele estava aprisionado. E ele não conseguia sair daquele lugar. E é interessante que o que tira ele da prisão foi o desejo de voltar a cumprir o seu propósito. Ele está numa cadeia, amarrado. Eu não sei, irmãos, talvez você possa estar se sentindo assim hoje. Eu estou meio aprisionado. Eu sinto que as coisas não estão avançando. Eu não consigo avançar na minha vida. É uma prisão. E aquele copeiro, a Bíblia diz que a palavra que o tira daquela prisão foi quando ele diz, eu tenho um sonho. E o meu sonho é pegar a uva, espremer num copo e servir o meu rei. E quando ele chega a essa conclusão, José fala, essa é a revelação do seu sonho. Você vai sair desse lugar. Você vai sair dessa prisão, porque se você deseja servir, se você deseja viver o seu propósito, Deus também deseja isso para a sua vida. O que nos arranca da prisão, da angústia de não entender o sentido da vida, o que nos arranca da prisão, da angústia de jogar a nossa vida toda fora, é o sonho de servir o nosso Senhor, é o sonho de viver o propósito de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Em último lugar, a última lição, nós vamos nos tornar ricos para com Deus, quando nós vivermos com as lentes da eternidade. Diga para quem está do seu lado, por favor, viva com as lentes da eternidade. Sabe que ricos em Deus, eles usam um óculos especial. Costumo dizer que a sua vida, ela só muda de fato, não é o dia que você começa a vir na igreja. A sua vida vai mudar de fato, não é quando você for para uma célula, quando você tiver o título
de líder, de pastor. Não, a sua vida de fato vai mudar quando você colocar os óculos da eternidade. Me mostra alguém que está se preocupando com as coisas certas, se ocupando com o que de fato importa, e eu te mostro alguém que colocou as lentes da eternidade. Uma das coisas mais maravilhosas que um crente pode fazer é colocar esse óculos. Experimenta viver com as lentes da eternidade e você vai ver como é que a vida completamente muda. De repente, quando você coloca esses óculos, você fala, meu Deus, por que eu briguei sobre esse assunto? Você põe as lentes daquilo que é eterno, você fala, por que eu me ofendi com essa pessoa? Eu tenho uma eternidade com o meu pai, ele só não vive o que eu vivo. Quando eu coloco as lentes da eternidade, eu paro de me comparar, porque eu reconheço que a riqueza que eu possuo, ela é maravilhosa em Deus. Você vai perceber quanta briga você vai deixar de entrar, quanto rolo você vai deixar de entrar, quanta angústia seu coração vai deixar de viver, quando você coloca as lentes da eternidade, você fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Você vai perceber que coisas que você dava um imenso valor, elas perdem. A opinião dos outros, por exemplo, perde completamente o valor. E a opinião de Deus, ela ganha completamente espaço na sua vida. Eu quero agradar o meu Senhor. Paulo, quando fala disso, ele fala, gente, eu coloquei as lentes da eternidade, sabe o que aconteceu? Paulo vive no período romano, e o período romano foi quando se criou a balança romana, sabe aquela balança que você coloca de um lado e ela tem que ficar equilibrada, sabe aquela balança de 2 pratos? Que ela é a balança romana, então ele usa essa expressão, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele põe num prato, e ele diz, há uma momentânea tribulação, e ele põe no prato todos os problemas da vida dele. E olha que Paulo viveu surrado, ele foi açoitado, andou nu, ele fala, ele sofreu demais, cadeias, e foi esquartejado no fim da sua vida. Então coloca tudo num prato, mas ele põe num outro prato o peso da eternidade. E ele diz, leve e momentânea são as minhas tribulações, se comparadas ao eterno peso da glória. Então quando eu coloco o óculos da eternidade, aquilo que eu estou vivendo agora, aquilo que me machucou tanto, aquilo que pareceu tão importante, de repente perde a importância. De repente passa a não ter valor algum, e as coisas certas voltam a ter valor. Eu quero te convidar hoje a colocar as lentes da eternidade, para enxergar algo muito importante também. Colocamos as lentes da eternidade para valorizar o que de fato tem valor, para dar importância para o que de fato importa. Mas nós colocamos as lentes da eternidade para também nos lembrar que Jesus vai voltar. Irmãos, a gente precisa se lembrar disso. Essa mensagem tem que ser pregada. O inferno é real, o céu também é. Você foi feito para ir para o céu, mas não irá para lá automaticamente só porque quer. Você vai ter que se tornar alguém rico com Deus. Alguém rico para com Deus. Nós precisamos colocar as lentes da eternidade e nos lembrar. Jesus, Ele nos deu um recado. Ele falou para nós, olha, vai tomando a ceia aí. Faça isso em memória de mim. Faça isso se lembrando de quem eu sou, da aliança que vocês têm comigo, até que eu venha. Porque Ele virá, amém? Ele vai vir. E eis que cedo venho, Ele nos diz. Ah, irmão, uma hora Ele vem. E uma hora, todos nós vamos ter que sentar nesse tribunal. Uma hora, todos nós vamos ter que prestar contas do que fizemos com a nossa vida. Uma hora você vai apresentar o seu título e ele não vai ter valor algum. Uma hora você vai apresentar a sua riqueza e ela não vai ter valor algum. Uma hora você vai apresentar a sua rede social muito legal e ela não vai ter valor algum. Uma hora, a única coisa que vai importar é se Ele te conhece. É se Ele te aprovou. E isso vai acontecer, cedo ou tarde, com todos nós. Eu queria mesmo, irmãos, hoje, trazer esse alerta para todos nós. Como seu amigo, como seu pastor, a mensagem que eu trago hoje para nós é: irmãos, esqueça todo o resto. Dedique a sua vida a ser rico em Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Fique de pé, por favor.
Eu tenho repetido essa frase aqui para os irmãos, porque é uma frase que tem mexido tanto comigo. Lá em casa, o Lucas e o Davi já até decoraram ela. Nós só temos uma vida e ela logo passará. Apenas o que fizermos por Cristo permanecerá. Você pode repetir isso comigo?